Olá, amigos do Papo de Substância. Hoje a gente vai dar um giro de 180 graus. No episódio 2, a gente falou das drogas Z, que reduzem a atividade do sistema nervoso e promovem relaxamento. Agora, a gente vai falar do contrário, um medicamento que aumenta a atividade cerebral. A substância de hoje foi originalmente desenvolvida para tratar TDAH, mas por conta desse efeito estimulante, acabou virando moda entre os Faria-Limers e também na balada. Vamos falar do Venvance. O Venvance é uma medicação cujo princípio ativo é a lisdexanfetamina. É um remédio estimulante, aumenta a atividade do sistema nervoso. Quem toma fica mais alerta, mais energizado. Aumenta a atenção, o pensamento fica mais ágil, melhora o humor, a performance física. Você fica eufórico, acelerado. A gente tem vários representantes da categoria dos psicoestimulantes: cafeína, nicotina, cocaína, metilfenidato, modafinil. A gente vai falar especificamente sobre cada um deles na nossa jornada aqui no podcast. Uma informação que muitos não sabem é que o Venvance é um tipo de anfetamina. E para entender os efeitos do Venvance, nós vamos descobrir como surgiram as anfetaminas. E olha só, tem até cientista arriscando a própria vida na parada. A anfetamina foi sintetizada pela primeira vez em 1887 pelo farmacologista romeno Lazar Edeleanu. Ela ficou ali meio de lado por uns bons 40 anos, sem que se identificasse qualquer aplicação prática da molécula, até que o químico e farmacologista americano Gordon Alice se interessasse por ela de novo. Gordon Alice foi um importante farmacologista americano que viveu de 1901 a 1963 e dedicou sua vida à pesquisa de moléculas com efeitos psicoativos. Em 1927, Alice estava aprimorando a molécula efedrina, um estimulante natural produzido a partir da planta efedra, utilizada no tratamento de asma, resfriados e como descongestionante nasal. Ele queria obter uma alternativa mais barata e mais fácil de sintetizar. A partir dessa pesquisa, ele fez alguns aprimoramentos com moléculas diferentes e chegou, em 1929, no composto beta-fenil-isopropilamina, a molécula básica de anfetamina descoberta 40 anos antes e nunca empregada com objetivo clínico. E, naturalmente, ele resolveu testar a nova molécula em si mesmo. Sim, nessa época isso era bem comum. Era senso comum que aplicar uma nova substância em si mesmo cumpria um dever moral com quem fosse participar das pesquisas depois. Tipo, só vou submeter voluntários a algo que eu mesmo provei que não faz mal. E eles também achavam que sentir os efeitos na própria pele os tornava melhores observadores dos seus efeitos. Alice já tinha testado a droga em porquinhos da Índia, mas não sabia exatamente que dose seria adequada para um ser humano. Ele calculou ali uma quantidade que não parecia letal, 50 miligramas. E lá foi o Alice injetar em si mesmo uma dose que, a gente sabe hoje, é 5 vezes mais alta que a recomendada. Uns minutos depois, os efeitos já começaram a aparecer. Nariz seco desobstruído, aumento significativo da pressão arterial. 17 minutos depois, segundo os relatos, ele começou a sentir palpitação, mas também uma sensação de bem-estar. Em um jantar naquela noite, ele estava bem mais falante e percebeu que parecia particularmente esperto, rápido no pensamento. Alice começou a fazer testes com alguns pacientes. Ele observou que a nova substância não provocava o efeito que ele imaginava para o tratamento de condições respiratórias, mas percebeu que ela tinha grande potencial como um estimulante capaz de produzir euforia. Sendo assim, ele chegou a considerar que a molécula recém-descoberta poderia ser um possível tratamento para a narcolepsia, um distúrbio que provoca sonolência excessiva durante o dia, um tônico para quem possuía problemas cardíacos, ou até um tratamento para problemas menstruais diversos. O Gordon Alice fez o registro da patente de sulfato de anfetamina e cloridrato de anfetamina. Ainda que ele não tenha sido aquele quem descobriu a molécula, foi ele quem reconheceu a possibilidade de suas propriedades medicinais.
Mesmo com o registro da patente, o Alice percebeu que não teria recursos suficientes para ampliar sua pesquisa. Então, se associou ao laboratório SKF, o que foi responsável por transformar as anfetaminas em uma espécie de droga miraculosa na época. Só para contextualizar e para entender que esses nomes familiares já estão circulando por aí há muito tempo, o laboratório SKF, Smith, Kline and French, era um laboratório farmacêutico da Filadélfia, nos Estados Unidos, fundado em 1830. Após fusões e aquisições, ele faz parte hoje em dia da grande empresa farmacêutica GSK, GlaxoSmithKline, sediado no Reino Unido. As anfetaminas foram as primeiras moléculas com um efeito psicoativo que foram amplamente prescritas e comercializadas. A primeira forma comercializada pelo laboratório SKF foi a benzedrina, em 1933, um descongestionante nasal. Em 1937, o sulfato de benzedrina foi comercializado sob a forma de comprimidos. As indicações mais comuns à época eram para narcolepsia, depressão e fadiga crônica, o que faz sentido se a gente pensar que o efeito dessa droga é estimular. Mas a partir da década de 90, a popularidade das anfetaminas disparou alucinadamente. O seu uso por soldados na Segunda Guerra Mundial foi muito difundido para eliminar a fome e o cansaço. Em 1945, último ano da guerra, estima-se que eram produzidos 2 milhões de comprimidos de anfetamina por dia, ou seja, cerca de 750 milhões de comprimidos por ano, segundo o historiador Nicholas Rasmussen no livro On Speed. A história das anfetaminas é fascinante. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre seus períodos de glória e decadência, com participação em episódios que mudaram a história da humanidade, como a ascensão e o declínio do Reich. Mas eu acho que isso merece um episódio à parte, né? Por escopo da nossa conversa de hoje, vamos relembrar que a molécula de base da anfetamina é a mesma da metanfetamina, que é o crystal meth, speed ou tina, como é conhecida no Brasil, da Ritalina e do nosso Venvance, a lisdexanfetamina, protagonista de hoje. Como o Venvance passou por todo esse caminho de descongestionar nariz, tratar a narcolepsia, transformar soldados em máquinas incansáveis, até ser usado para tratar déficit de atenção. Em 1937, um psiquiatra, Charles Bradley, trabalhava em um hospital infantil. Entre seus afazeres, ele tratava crianças que tinham dores de cabeça após exames que exigiam a retirada de líquor, aquele fluido que recobre o cérebro e a medula. Ele começou a testar a benzedrina, aquele descongestionante nasal comercializado pela SKF, deduzindo que o efeito estimulante poderia ajudar na produção de líquor, para repor o que tinha sido extraído no exame. Ele testou a benzedrina em um grupo de 30 crianças que estavam ali para o tal exame de líquor, e que tinham, ao mesmo tempo, distúrbios de comportamento graves o suficiente para precisarem ficar internadas. As dores de cabeça não melhoravam muito, mas o desempenho na lição de casa... 14 das 30 crianças mudaram radicalmente para melhor sua performance nos trabalhos escolares desde o primeiro dia em que começaram a receber benzedrina. Foi o estímulo para vários ensaios clínicos testarem a segurança e eficácia desse tipo de medicação em crianças. Ligar esse efeito ao TDAH foi um pulo. Dos anos 30 para cá, essa classe de medicamentos se consolidou no tratamento de déficit de atenção. A partir dos 6 anos, quando além de terapia e intervenções comportamentais, se opta por prescrever um remédio, os psicoestimulantes são a primeira escolha. A Ritalina, tão famosa ainda hoje, foi aprovada para uso como medicamento em 1955 pelas agências regulatórias dos Estados Unidos. O Venvance veio muito depois. Ele recebeu aprovação para uso como medicação em 2007 nos Estados Unidos. As indicações formais do uso de Venvance atualmente são para tratamento de transtorno de déficit de atenção, transtorno da compulsão alimentar periódica, e ele também é utilizado de maneira off-label, que é quando uma medicação é utilizada de maneira não oficial para o tratamento de outras condições médicas que não constam da indicação original. Nesse caso, para narcolepsia e depressão resistente a tratamento. Mas bom, qual que é a diferença entre o Venvance e os outros psicoestimulantes? Por que o Venvance ganhou tanto destaque entre os psicoestimulantes? A principal diferença entre o Venvance e os outros psicoestimulantes é que ele é um profármaco, ou seja,
ele só passa a exercer os seus efeitos uma vez que ele é metabolizado pelo organismo. E qual a importância disso? Muitas vezes um medicamento é lançado e depois se descobre uma forma de usar que potencializa ou modifica de alguma forma o efeito pretendido originalmente. Por exemplo, um medicamento que é em cápsula, a pessoa abre e cheira ou injeta o conteúdo para ter um rush. Rush é o nome que se dá para um tipo de barato, um estado agudo e transcendental de euforia, geralmente pelo uso intravenoso de opioides e estimulantes. Essa possibilidade abre um caminho para um uso abusivo de substâncias, mas no caso do Venvance, como ele é um pró-fármaco, o efeito fica condicionado à metabolização, então ele não vai produzir esse rush de maneira imediata, o que inibe esse tipo de uso abusivo. Essa possibilidade abre caminho para um uso abusivo de substâncias, mas no caso do Venvance, como ele é um pró-fármaco, o efeito fica condicionado à metabolização, então ele não vai produzir esse rush de maneira imediata, o que inibe esse tipo de uso abusivo. Essa característica tem outras vantagens, como fazer com que a concentração de Venvance seja mais estável, com uma meia-vida mais longa e com menor variação de concentração de pessoa para pessoa. Aí vocês já viram, né? Melhora da performance e produtividade e ainda tem um bom perfil de segurança, uma hora ele ia ser descoberto pela Faria Lima. Mesmo quem não é de São Paulo já deve ter ouvido falar na Faria Lima. É um bairro que concentra muitas empresas do mercado financeiro. Pessoal que cuida de investimento, ações, day trade, essas coisas. Uma espécie de Wall Street brasileira, com uma galera focada no dinheiro 24 horas por dia. O Venvance cai como uma luva para esse público. Tem a melhora do desempenho profissional, a energia para aguentar longas jornadas sem dormir e mais uma característica que ajuda muito nesse trabalho non-stop. Além do déficit de atenção, o Venvance é indicado para tratar compulsão alimentar, porque reduz o apetite. Ou seja, horas e horas trabalhando, sem dormir e sem precisar parar para comer. Um dia a dia muito comum no mercado financeiro e principalmente entre os jovens. Você está ali, entrando na profissão, precisa se destacar, todo mundo é um adversário em potencial, que está se esforçando mais que você, se destacando para o chefe. O modelo ideal é quem consegue entregar mais, trabalhar além do expediente, fazer mais relatório, conquistar mais clientes e gerar mais negócios. E veja aqui que o Venvance não está sendo utilizado para tratamento de TDAH e nem foi prescrito por um profissional da saúde. Aqui a gente está falando sobre pessoas que se automedicam com uma substância com o intuito de performar, como se diz no jargão da Faria Lima. E qual é a história típica de quem começa a abusar de Venvance para trabalhar? Na maior parte das vezes são jovens bem formados e bem preparados, mas que podem sofrer de uma baixa autoestima, relatam um ambiente profissional muito competitivo e demandas muito exigentes. O uso geralmente começa quando se coloca um novo desafio, um novo projeto, uma nova posição ou mesmo novas exigências. A pessoa entende que aquela situação vai ser passageira e é uma oportunidade para mudar de patamar. Então ela lança mão de um artifício para melhorar temporariamente a performance. E é nesse momento que o caldo entorna. Aquela demanda que era temporária acaba se tornando persistente, mesmo porque, seduzido pelos efeitos dessa nova substância, com um aumento aparente na produtividade, o indivíduo pede cada vez mais trabalho. Só que apesar de aumentar a atividade do sistema nervoso, os psicoestimulantes não eliminam a necessidade de repouso. O repouso continua sendo necessário para o restabelecimento da memória, atenção, aprendizado e outros processos cognitivos. A pessoa só não percebe mais essa necessidade. Sob o efeito desse tipo de substância, as pessoas não descansam e, pelo contrário, ficam cada vez mais hiperativas, mas o corpo, na verdade, precisa, e muito, do descanso que não vem mais. Só que fica cada vez mais difícil funcionar sem a presença de um aditivo químico. E aí, nesse caso, qual é a brilhante ideia? Aumentar a dose, certo? Certo para um resultado desastroso. É um prato cheio para o desenvolvimento da dependência e risco de um colapso mental. Eu cheguei a ver pacientes no consultório que chegavam a tomar até 420 mg de Venvance por dia, 6 vezes a dose máxima recomendada por dia. Esses casos geralmente terminam no pronto-socorro, com a pessoa tendo uma crise hipertensiva, uma crise de pânico ou mesmo um episódio psicótico. Bom, já que estamos falando sobre as consequências negativas desse tipo de uso,
Vamos ver quais são os riscos associados ao uso abusivo? Olha, o primeiro é que não se trata de uma prescrição médica, e sim da autoadministração de um medicamento sem uma patologia identificada. Quando uma medicação é utilizada sem indicação apropriada, o risco dos efeitos colaterais aumenta muito, porque não existe um ambiente patológico determinado que sirva de parâmetro para você modular o uso. É como utilizar um antibiótico quando não existe infecção. Se existe uma bactéria a ser combatida, você fica nesse equilíbrio de aceitar um efeito colateral em nome de se livrar da bactéria. E com acompanhamento médico para, se for o caso, mudar de antibiótico, diminuir ou aumentar a dose. Sem um agente palpável a ser vencido, você só acaba com a flora intestinal sem produzir nenhum benefício. No caso do Venvance, o uso por quem não tem diagnóstico de TDAH é como liberar muita dopamina em quem já tem um organismo saturado de dopamina. E os sinais que mais preocupam no caso do abuso do Venvance dizem respeito ao funcionamento físico do organismo. Como acontece com todo psicoestimulante, a hiperestimulação do sistema nervoso desencadeia aumento da temperatura corporal, aumento dos batimentos cardíacos, que podem levar à arritmia, e picos hipertensivos, que podem gerar infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca ou mesmo acidente vascular cerebral. Outros tipos de complicação são quadros de confusão mental aguda e crises convulsivas. Esses são os riscos mais agudos, mas o mais comum é uma deterioração mental da pessoa. Ela começa a ter alterações de comportamento que muitas vezes são percebidas de imediato por quem está em volta. A pessoa começa a ficar mais irritada, pode ter dificuldade no controle da raiva, com episódios de explosividade. Tem oscilações de humor, com tendência a entrar em estados depressivos, aumenta a impulsividade. Um estado de euforia quase permanente pede um aumento de consumo de bebidas alcoólicas para relaxar. E não raras são as crises de pânico que podem ser desencadeadas nesse tipo de situação. E para piorar, eu vou agora te dar uma informação que torna esse uso ainda mais problemático. E se eu te falar que talvez o Venvance nem melhore de fato a performance? O Venvance já chegou até a ser considerado uma smart drug, uma pílula da inteligência, uma substância capaz de melhorar a cognição das pessoas. E eu mesmo te falei antes aqui no episódio que a trajetória dela foi se desenhando justamente por ter esse efeito. Mas a ciência está sempre se ajustando. Em 2023, foi publicado um estudo na Science Advances chamado Not So Smart, não tão esperto assim. Esse estudo investigou o uso de metilfenidato, Ritalina, dextroanfetamina, forma ativa do Venvance, e modafinil, Stavigile, por voluntários saudáveis de 18 a 35 anos que não eram portadores de nenhuma condição psiquiátrica e que foram submetidos ao teste da mochila. O que é esse teste da mochila? É uma simulação de uma tarefa da vida real em que os participantes são solicitados a colocar em uma mochila, com uma capacidade máxima permitida, a melhor combinação de diversos itens disponíveis, de maneira que o conteúdo da mochila seja o mais valioso possível financeiramente. Esse estudo avaliava tanto os voluntários que haviam recebido algum tipo de medicação, quanto voluntários placebo, que não haviam recebido nenhum tipo de remédio. O estudo mostra que os voluntários sob efeito de medicação fizeram mais esforço para chegar no resultado final, colocaram e retiraram itens da mochila um maior número de vezes, aparentando ter mais energia e disposição para a realização das tarefas, mas, no resultado final, o valor agregado da mochila, que é o objetivo final do teste, era inferior ao dos voluntários placebo. Ou seja, o esforço e a energia colocada na tarefa era quantitativamente maior naqueles sob efeito de medicação, mas a qualidade daquilo que eles estavam desempenhando era inferior e também parecia mais irregular do que os voluntários sem medicação. Dá para a gente entender que essa proatividade e energia sem fim até criam uma imagem de eficiência, produtividade e disposição para o trabalho, mas não necessariamente significa qualidade. Para quem está acompanhando a gente por aqui, conhece o nosso manual do usuário. Bom, eu acho que a primeira recomendação é: não faça automedicação. Não tome algo sem saber como isso pode reagir no seu organismo e sem saber se você tem indicação médica para fazer isso. Se você por acaso começou a tomar, não aumente as doses. Esse é um dos maiores riscos de desenvolvimento de dependência.
Procure ter um descanso adequado, é fundamental para a manutenção do equilíbrio mental e emocional. Jamais deixe de se alimentar. Procure identificar quais são as dificuldades no ambiente de trabalho e tente resolvê-las de uma outra maneira que não fazendo um doping psicofarmacológico. Desabafe com as pessoas próximas, mesmo porque uma das características de um uso abusivo é o isolamento progressivo. Compartilhe suas dificuldades. Você pode se surpreender como muitas pessoas passam pelos mesmos problemas. E mais importante, vá procurar ajuda. Passe em uma consulta médica. Faça uma avaliação da sua cognição. Um baixo rendimento muitas vezes pode estar relacionado a condições médicas gerais, como hipotireoidismo, anemia, deficiência vitamínica ou mesmo um sono não reparador. Bom, amigos do Papo de Substância, quem nos segue por aqui sabe que esse é um espaço para falar sem vergonha e sem julgamento sobre substâncias psicoativas. Aproveito para desejar um bom final de ano e boas festas para todos e com muita inteligência no que se refere a substâncias psicoativas. Segue a gente lá no @Papo de Substância no Instagram e no Spotify para receber notificação dos novos episódios. Nos vemos novamente em janeiro. Um abraço.